Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês para agradecer os 10 mil inscritos no canal. Chegamos ontem, por muita felicidade, muito feliz mesmo com vocês. Vocês que fizeram realmente o canal acontecer, deram muito apoio aqui, deram os likes de vocês, ficaram nas perguntas, a gente batendo papo, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Fora aquela galera que certamente ajudou bastante divulgando o canal pelas suas redes sociais. Agradeço demais a vocês, muito, mas muito mesmo. Nossa meta agora são os 15 mil. Roberto, é muito pouco, Roberto, tem que pensar em 100 mil, cara. A gente vai chegar, porque o canal tem tudo que você precisa. A gente tem dicas de Enem, dicas de vestibular, todo o processo realmente de formação, de estudo, de ciências humanas, com algumas dicas primordiais de geografia, claro que é a minha área. Eu que trabalho com o Enem, trabalho com questões do Enem há muito tempo. Então você que vem para cá vai gabaritar certamente geografia, fora as dicas do SISU e entre outros elementos que a gente trabalha muito com essa questão dos dados. Então, desde já agradeço a vocês. Você que não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever, para ajudar a gente a chegar aos 15 mil inscritos, que daqui a pouco a gente vai chegar, se Deus quiser, e com a ajuda de vocês. Bom, vimos as notas do Enem depois, né? A gente falou isso no sábado, e eu adiantei para vocês a notícia, falei isso no sábado, domingo aconteceu, a nota de corte fantasma, a dupla classificação caiu, e hoje a gente está vendo essa nota. Posso dizer o seguinte: nos cursos de grande procura, houve uma avaliação muito pouca. Nos cursos de média e pequena procura, essa avaliação foi um pouco maior. Então tem gente que estava fora, voltou a entrar na classificação, e a gente tem que visualizar isso agora. E hoje eu separei, principalmente, para você que é cota, PCD, como é que ficou as notas de corte de medicina. Por que medicina? Porque medicina é um curso extremamente concorrido. Você pode ter por base medicina para saber o seguinte: olha, se medicina variou um pouco, os cursos médios e pequenos vão variar um pouco mais. Então, a gente fez uma artezinha para mostrar para vocês, para tentar, de uma certa forma, ajudar vocês nessa escolha de forma correta. Bom, tá aqui, ó, já aparecendo para vocês essa transição. E aí, vocês estão vendo o seguinte: tentei colocar as principais universidades de cada estado, né? Não dava para a gente colocar tudo aqui, mas tentar a universidade de cada estado. E sabe o que eu percebi? Ocorreu uma avaliação sim, mas uma avaliação às vezes muito pequena em determinados pontos. Entre outros, até uma avaliação até significativa. Tá? Vou dar um exemplo, vamos começar, né? Universidade Federal do Acre, houve variação sim, muitas vezes para mais em determinados pontos, né? Para menos, né? Outros, por exemplo, L14 cota, L14 PCD caiu bastante. A Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, manteve praticamente um padrão, tá? Subindo no L5, e na verdade praticamente ficou a mesma coisa. Para mim não mudou nada. Mesmo com a nota de corte fantasma, não houve mudança alguma nessas universidades. Muitas vezes por quê? Medicina é um curso diferente dos demais. Outros têm nota de corte fantasma. Medicina, o cara está aprovado em 2 faculdades e vai ficar ali. Então, né, há uma variação sim, mas uma variação talvez não seja tão viável. Universidade Federal da Bahia, que me chamou a atenção. Logo no L1 eu já tenho queda, tá? L2 também tem queda, L5 queda, L6 queda. Quer dizer o seguinte: na universidade onde você tem, ou no estado onde você tem muitas universidades, é importantíssimo que você dê uma olhada nisso, porque pode haver sim uma queda, uma reestruturação, principalmente nessa nota de corte, tá? Então atenção total. L10 também caiu, o L14 ficou praticamente na mesma. Universidade Federal do Ceará, e eu coloquei Fortaleza, houve uma avaliação, mas uma avaliação que praticamente ficou na mesma. Só o L9 que cresceu um pouco mais, mas praticamente a avaliação foi a mesma. Nada mudou. E lá eu tenho 3 universidades que vão disputar essa questão de vagas em termos de medicina. Então talvez a avaliação seja muito pouca, maior em outras universidades, já que Fortaleza talvez seja o polo, né? Como acontece com a UFRJ aqui. Universidade Federal de Goiás, eu também tenho 3 ali, são os braços da universidade. Você vê também que quase não teve variação de notas, variação muito pouca, o L6 caiu um pouquinho mais, o próprio L9 também caiu. Então a avaliação em Goiás foi pouca porque eu tenho universidades ali do lado. Então pode ser que essas universidades menores tenham uma variação maior em relação à nota. É sempre importante você analisar isso.
E amanhã a gente também vai fazer isso, com muita calma, né? Porque amanhã é o dia da gente fechar o processo. Fecha o processo para sexta-feira, a gente já tem a nota final, e já na segunda-feira com a matrícula, e a gente vai falar sobre documentação, sobre uma série de coisas importantes aqui no canal. Tá, a Universidade Federal do Maranhão, também houve uma avaliação, e aí eu digo, né, às vezes para mais, para menos, depende muito da área. A Universidade Federal do Maranhão, a única diferença maior está na ampla mesmo, que tem a sua bonificação. Universidade Federal de Minas Gerais, que é aquela que tem muitas vagas realmente, houve uma avaliação também aí para menor em determinados vários pontos importantes. Isso chama atenção porque outras universidades também estão em volta. É bem importante você analisar Minas Gerais. Minas Gerais, para mim, é um estado fundamental, um estado estratégico para quem quer medicina realmente. Tem muitas vagas de medicina em Minas Gerais, então é importante você pensar nisso. Grande Dourados também houve uma avaliação, fez para maior, para menor em determinados pontos. Mato Grosso, praticamente uma avaliação, mas aquela avaliação, eu digo que uma avaliação pequena, entre aspas, né? Por exemplo, a L5 caiu 6 pontos. Faz uma diferença? Faz, é claro, uma diferença. Mas as notas continuam elevadas, bastante elevadas. Tá? Universidade Federal da Paraíba também a avaliação foi muito pouco, mas também houve variação. L5 e L6 variaram bastante. Aí o L9, L10 também variou. Na verdade, perdeu um pouco da força, principalmente que você tem em volta ali, novamente querendo quebrar o microfone, em volta ali eu tenho determinadas universidades também que tem o curso de medicina, possa fazer essa variação. Universidade de Pernambuco também da mesma forma, tá? Aí a variação para menos em determinados pontos, outros nem tanto, né? Houve uma variação a mais, por exemplo. É um contexto que às vezes a gente olha e fala assim, caramba, o que aconteceu? O que aconteceu é que houve, hoje, uma redistribuição adequada. O cara que, por exemplo, estava passando em duas, de repente, hoje, ele aparece passando nas duas, mas a primeira opção dele é que vale. A outra, a segunda opção, não vale de nada. E antes valia. Então, às vezes, são 5, são 6 pontos. Porque o cara fala para mim, poxa, Roberto, eu pensei que seria mais, eu pensei que seria 30. Mas a avaliação de medicina é diferente dos outros cursos. Porque medicina, galera, a variação, às vezes, de 6 pontos, pega 40, 50 pessoas. Porque é uma variação que o cara sai 720, 720 e 35, 720 e 42, 720. Ou seja, no 720 ao 721 eu tenho 5 pessoas. Do 721 ao 722 eu tenho mais 3 pessoas. Ou seja, o nível de competitividade aí é muito grande. Beleza? Então, atenção total aí nesse cenário. Bom, aqui a gente colocou as demais universidades, como eu estou colocando praticamente todas as capitais. Piauí também, para mim, variação alguma, tudo igualzinho, tá? Ali você já tinha o pessoal já consolidado, porque existe universidade que acontece isso. O cara quer aquela, está consolidado ali, pronto, não tem modificação. Principalmente PCD, galera, que você tem 1, 2 vagas, então é bem complexo mesmo, bem complexo mesmo. É muito difícil o cara sair daquela vaga ali, ele vai ficar sentado naquela vaga durante muito tempo. Universidade Federal do Paraná, essa então nem se fala, a concorrência ali é bem menor, então você tem pouca universidade com medicina, assim como outros estados. Quando você tem uma universidade de medicina somente, consequentemente, a briga é muito acirrada. E aí a avaliação é muito pouca no cenário que a gente tem naquelas regiões. Por isso que eu falei que Minas Gerais é um estado estratégico, Rio Grande do Sul também é um estado estratégico, tem muita universidade gerando nota de medicina. Bom, o FRJ nem se fala, né? A avaliação do FRJ aconteceu no L2, por exemplo, aconteceu no L5, há uma avaliação, mas as notas do FRJ são muito elevadas. Por quê? É uma referência, apesar de você ter outras universidades aqui no Rio de Janeiro, é uma referência e muita gente não quer sair dessa classificação do FRJ. E aí, como eu falei, saiu de outras, mas a UFRJ não quer sair. Tanto que algumas universidades de grande porte tiveram uma nota de queda na sua ampla concorrência, que daqui a pouco a gente está colocando vídeo também, tá bom? Antes da nossa live, que hoje também é a nossa live, bater um pouquinho de papo com vocês. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, houve uma variação sim, às vezes para baixo, para cima, depende, L5 caiu um pouco mais, já L1 subiu, ou seja, é uma variação muito pouca. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu coloquei a nota, você vê que ela colocou a interrogação ali no L10, porque na época que a gente viu, que se eu não me engano foi o terceiro dia, não tinha candidato suficiente. Hoje a nota de corte é 666, tá? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma universidade também estratégica, uma avaliação de ponto pouca,
tirando o L2 tiveram 10 pontos, os demais praticamente iguais, tá? L6 também caiu. Por quê? L2 e L6 é uma outra estratégia importante, galera, observar. São as vagas onde você tem o PPI, e aí você tem que ter a comprovação do PPI. Lembrando disso, tem muita gente, e eu sempre falo da cautela, o pessoal que fala comigo no Instagram, eu sempre falo da cautela. Tem muita gente que acha que é só chegar lá e vai passar tranquilamente. Talvez não seja dessa forma, isso é importante pra caramba, tá bom? A Universidade de Roraima, e aí você tem uma variação muito pouca, somente no L2 e no L6. Santa Catarina, variação também pouca em relação ao que a gente pensa, só L2 variou um pouco mais, tá? Universidade Federal de Sergipe, também aí já tem um crescimento na universidade em alguns pontos, L5 caiu, mas assim, uma variação maior, ali você só tem praticamente uma forte universidade, as demais você tem que ir para outros lados, essa é uma questão. Como acontece com a USP, né? A USP nem se fala, né, galera? É uma variação pouca na USP, na L2 e L5, uma queda de pontuação, mas quando você compara com as outras universidades, realmente você tem nota de corte muito mais baixas que a USP. E a Universidade Federal do Tocantins, que tem uma variação também, mas é uma variação que em alguns pontos foi para maior, como acontece no L1, no L6, por exemplo, foi para menor, e as demais praticamente a mesma coisa quando o L10 e L14 que subiu um pouquinho. Galera, o cenário é mais ou menos esse. Hoje, e eu digo logo para vocês, o que a gente tem que fazer, na verdade, é reposicionar a minha estrutura. Quando eu reposicionar a minha estrutura, assim, olha, eu tenho que fazer o seguinte, agora eu vou escolher o quê? Hoje é a data de você fazer as suas modificações e amanhã, quando eu atualizar, você chegar e falar assim, olha, eu quero isso, ponto. E vou ficar aqui e acabou. Esse seria o nível. Para que na sexta-feira comece e aí nós vamos continuar acompanhando vocês até o final. Por quê? Porque a ideia de chamadas e tal, a gente vai ter tudo aqui. Como eu falei lá no início do vídeo. A gente tem Enem, a gente tem muita coisa aqui no canal. Então a gente vai acompanhar as chamadas, a lista de espera, como é que aconteceu, como é que está tudo nesse processo. Então isso é muito importante para vocês. E para a gente também é importante. Galera, um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, vamos chegar aos 15 mil agora, galera. É a nossa nova meta. Muito obrigado, galera. E daqui a pouco tem live, tem mais vídeo, muita coisa legal aí.